O Clube de Regatas do Flamengo nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1895. Mas não foi no futebol que tudo começou. A origem do Flamengo está nas águas da Baía de Guanabara, quando um grupo de jovens decidiu fundar um clube de remo no bairro do Flamengo. A ideia era competir com clubes já tradicionais como o Botafogo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. O esporte principal da época era o remo, considerado nobre, elegante e prestigiado. Mas o que ninguém imaginava era que, anos depois, aquele clube que começou com barcos se tornaria o time de futebol mais popular do Brasil e um dos maiores do mundo. O futebol só entrou oficialmente na história do Flamengo em 1911, quando alguns jogadores do Fluminense se desentenderam com a diretoria e decidiram migrar para o rubro-negro, fundando o departamento de futebol. A estreia foi em 3 de maio de 1912 contra o Mangueira, e o placar já mostrava o que viria: vitória por 16-2. Ao longo das primeiras décadas do século XX, o Flamengo foi se consolidando como um dos grandes do Rio, conquistou vários títulos cariocas e viu crescer sua torcida, especialmente entre o povo mais humilde. Era o Clube do Povão, o Clube das Massas. A popularidade do Flamengo ultrapassava os limites da cidade e ganhava o Brasil inteiro. A década de 1940 foi um marco importante. O time conhecido como Rolo Compressor venceu o tricampeonato carioca em 1942, 1943 e 1944, com jogadores como Zizinho, que mais tarde inspiraria Pelé. Mas foi nos anos 1980 que o Flamengo atingiu o auge técnico e histórico. A chamada Era Zico transformou o clube. Revelado na base do Flamengo, Zico se tornou o maior ídolo da história rubro-negra. Ao lado de craques como Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Nunes e Tita, ele comandou o time mais vitorioso da história do clube. Em 1980, o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato brasileiro e em 1981 veio a tríade mágica Libertadores da América, vencida contra o Cobreloa do Chile, e em seguida a Copa Intercontinental, com a vitória histórica por 3-0 sobre o Liverpool na final disputada em Tóquio. Era o Flamengo campeão do mundo. Os anos 1980 ainda trouxeram outros 2 títulos brasileiros. Em 1982 e 1983, e a idolatria do país inteiro. O Flamengo era exemplo, era referência, era paixão. Após o auge, vieram tempos mais difíceis. As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por instabilidade administrativa, dívidas, más campanhas e poucos títulos de expressão. Ainda assim, o Flamengo manteve sua grandeza e sua torcida. Ganhou o Brasileiro de 1992, o Carioca de 1995 e revelou talentos como Sávio, Romário, Adriano e Júlio César. A virada começou de verdade nos anos 2010, com a reestruturação financeira do clube. Dívidas começaram a ser pagas, contratos passaram a ser respeitados e a base começou a ser valorizada. O primeiro sinal da volta por cima veio com a conquista da Copa do Brasil de 2013, com o Hernani Brocador como artilheiro. Em 2019, veio o renascimento definitivo. Comandado pelo técnico português Jorge Jesus, o Flamengo de 2019 encantou o Brasil. Com um futebol ofensivo e técnico, o time foi campeão do Campeonato Brasileiro com folga e venceu a Libertadores de forma épica contra o River Plate, com 2 gols de Gabigol nos minutos finais. Aquela equipe com Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz, Rafinha, Gerson e Everton Ribeiro entrou para a história. O sucesso se manteve em 2020 com a Supercopa do Brasil, o Carioca e o Brasileirão, agora comandado por Rogério Ceni. Em 2022, o Flamengo voltou ao topo da América com o título da Libertadores, vencendo o Atlético PR e também levou a Copa do Brasil. Pedro foi o artilheiro, Dorival Júnior era o técnico e a base do time campeão seguia forte. No Mundial de Clubes, no entanto, as campanhas deixaram a desejar. Em 2019, o Flamengo perdeu na final para o Liverpool. Em 2023, caiu na semifinal para o Al Hilal, mas a sede de conquistas continuava viva. Hoje, o Flamengo é um dos clubes mais organizados financeiramente do Brasil. Tem um elenco valorizado, uma tomografia computadorizada moderno, uma base que revela talentos e uma torcida que jamais abandona. É o time com mais títulos do Campeonato Carioca. Tem múltiplos títulos brasileiros, Copas Nacionais e 3 Libertadores.
Mas mais do que isso, o Flamengo é símbolo de paixão, resistência, força popular. É o clube que nunca deixou de lutar. O clube que começou no remo, brilhou no futebol e se transformou num gigante mundial. Um clube que inspira gerações, emociona multidões e que, como diz seu hino, tem um passado glorioso e um futuro promissor. E se você chegou até aqui, é porque também sente essa paixão. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a nação. Aqui é Flamengo, aqui é história viva. Vamos pra cima, Mengão!